Antes de entrar na aula, como sempre, eu indico os livros que foram utilizados como base para a confecção dessa aula, bem como o artigo do site que a gente usou para retirar todo esse nosso conteúdo. E os dois livros que nós usamos foi Geometria Analítica, do Alfredo Stembruch e o Paulo Interli, e Geometria Analítica com Tratamento Vetorial, Paulo Boulos e Ivan de Camargo, além de eu sempre citar aqui o livro do professor Elon Lages Lima, chamado Coordenadas no Plano. Os links desses dois livros e também do outro que eu citei, do professor Elon, estão linkados na descrição, bem como os artigos do site também que a gente usou para fazer essa aula. Tá bom? Então chega de papo e vamos para a nossa videoaula, vamos aprender um pouquinho mais. Antes da Bom, gente o ângulo entrar entre na retas, parte ele vai ser um ângulo entre 0 e π sobre 2, determinado pelo ângulo entre os vetores normais ou entre os vetores diretores das duas retas. Tá? Bom, o que vai acontecer? Para que você mantenha aqui, dentro desse intervalo, nós vamos usar a fórmula para o ângulo entre dois vetores. Então, vamos considerar os vetores normais. Tá? Seriam o vetor normal n1 da primeira, vetor normal n2 da segunda, ok? Dividido pela norma de n1 multiplicado pela norma de n2. Tá? O que nós vamos fazer? Para que caia sempre entre 0 e π sobre 2, nós vamos falar que o ângulo entre as retas vai ser dado entre o ângulo entre os vetores diretores, ou os vetores normais, só que com o produto escalar do numerador entre módulos. Com isso eu garanto que eu vou ter sempre um cosseno positivo, logo o ângulo está entre 0 e π sobre 2, isso é muito fácil de você verificar no círculo trigonométrico. Tá? Logicamente, se você tiver vetores diretores, então cosseno de θ vai ser dado por V1 escalar V2 dividido pela norma de V1 vezes a norma de V2, ok? Já que se você tiver duas retas oblíquas, o que isso quer dizer, duas retas oblíquas? Não são paralelas aos eixos, nem ao eixo x, nem ao eixo y. Então você tem equações reduzidas dadas por m1x mais n1 e m2x mais n2, tá? E você pode conseguir o ângulo entre essas duas retas por uma relação entre os coeficientes angulares de cada uma delas, o m1 e o m2, dada por essa fórmula aqui, ó. Tangente de θ é igual ao módulo de m2 menos m1 dividido por 1 mais m2 vezes m1. Lembrando que se as duas retas forem perpendiculares, ou seja, o ângulo entre elas for 90 graus, m2 vezes m1 tem que ser igual a menos 1. É a condição de perpendicularismo que a gente estudou aí nos slides anteriores. Então, 1 menos 1 vai dar 0. O que vai acontecer? Você vai ter uma divisão por 0. Tá? Quando você tem uma divisão por 0, significa que a tangente desse ângulo não existe. Logo, nesse caso, θ tem que ser igual a π sobre 2. Vamos calcular então o ângulo formado por essas duas retas que estão aí. A reta R, 2x menos y igual a 5. Tá? Você percebe que a reta R é a reta que cruza o eixo y no ponto 5. Né? Então, a reta R é a reta em laranja e a reta azul é a reta S. Eu quero o ângulo formado entre essas duas retas. Bom, para um primeiro modo, você pode calcular o ângulo entre os vetores normais dessas retas. Então, o NR é o vetor 2 e menos 1, e o NS é o vetor 3 e 1. Né? Perceba que os vetores normais são dados pelos coeficientes das suas equações gerais. Bom, nesse caso aqui, você teria que NR escalar NS seria igual a 6 menos 1. Certo? Que seria 2 vezes 3, mais menos 1 vezes menos 1, que dá 5. A norma de NR seria raiz quadrada de 4 mais 1, ou a raiz quadrada de 5. A norma do nosso NS, o vetor normal da reta S,
vai ser a raiz quadrada de 9 mais 1, certo? Por quê? Porque é 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é a raiz de 10. Logo, usando a fórmula que nós temos, a gente sabe então que o cosseno de θ é o módulo de 5, ou seja, o módulo do produto escalar, dividido pelas normas, o produto das normas, raiz de 5 vezes raiz de 10. Só que a gente sabe que raiz de 10, módulo de 5 é 5, raiz de 10 também pode ser escrita como raiz de 5 vezes raiz de 2, propriedade de radiciação. E que raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Então você tem 5 sobre 5 raiz de 2. Simplifica o 5, você fica com 1 sobre raiz de 2, que pode ser reescrita, né, fazendo aí a sua radiciação, raiz de 2 sobre 2. Então, o seu θ é um ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2. Entre 0 e π sobre 2, ou seja, entre 0 e 90, o único ângulo que isso acontece é 45. Então, logo, θ só pode ser π sobre 4, que é 45 graus. Um outro modo de você fazer isso é você usando, né, a relação entre os coeficientes angulares. Se você for reescrever essas duas equações, a primeira de R fica y igual a 2x mais 5, tá? E a equação de S fica como y igual a menos 3x menos 1. Tudo bem? Então, uma relação aqui que você vai ter é tangente de θ igual a módulo do M2 menos o M1, menos 3 menos 2, dividido por 1 menos o produto entre os coeficientes angulares, menos 6. Desculpa, aqui é mais, tá? Então, o que nós teremos? Menos 5 dividido por menos 5 em módulo, que é 1. Então, você quer que o θ seja o ângulo, ou seja, o arco, cuja tangente é 1. Entre 0 e π sobre 2, o ângulo cuja tangente é 1 também é 45, ou seja, π sobre 4. Então, você teria essas duas formas de calcular esse ângulo, tá bom? Bom, então era isso. Se você gostou da nossa aula, eu peço que você apoie o nosso projeto, como curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal, acessando as nossas outras videoaulas aqui, compartilhando-as, curtindo-as. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, né? A chave Pix está aí. Com esse dinheiro, a gente mantém o site no ar e mantém o canal sempre ativo e com bastante videoaulas. Na descrição, você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como os links dos livros sugeridos no início da aula, tá bom? E algumas outras informações como contato, enfim, tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês. Abraços e até a próxima aula.